Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Ivanildo Takamine e o vídeo de hoje é uma série de vídeos chamada Takamine Responde. Eu decidi fazer esse vídeo porque inúmeras pessoas andam me fazendo perguntas no Instagram, Facebook e também respondendo a vários comentários que tem aqui nos vídeos anteriores, tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo para justamente estar respondendo as perguntas de vocês. São perguntas frequentes que acontecem aqui no canal, então para esclarecer as dúvidas de vocês. Então vamos deixar de lero-lero e puxa a vinheta. Pessoal, eu tô aqui com uma colinha até para poder lembrar as perguntas. Para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu não vou responder muitas perguntas não. Vou apenas tentar responder acho que entre 4 a 5 perguntas para não ficar tão extenso, tá ok? A primeira pergunta é do Roberto, tá? Ele é estudante de agronomia da minha sala. Ele me fez essa pergunta em sala de aula, mas algumas pessoas também me fizeram algumas perguntas parecidas no Instagram, então eu resolvi responder para vocês o seguinte. Ele conta a seguinte questão: Takamine, eu estou tendo problemas com abelhas roubando pólen do maracujazeiro. Fiz investimento, mas as abelhas europeias, assim que as flores se abrem, as abelhas europeias roubam o pólen e quando a abelha mamangava vem, não há mais pólen. Minha produção baixou muito. O que devo fazer? Tá? Ele me contou também pessoalmente em sala de aula o seguinte, que ele investiu de fato bastante na questão da produção de maracujá, tá? E quando as abelhas vêm, né, a flor do maracujazeiro se abre, as europeias vêm, né? Muitas vezes nem deixam a flor se abrir, elas furam a flor, entram, roubam o pólen e quando a abelha mamangava vem, que a abelha mamangava, gente, ela é a única abelha, né, que tem um tamanho adequado e a única abelha que poliniza a flor do maracujazeiro. Então, quando a mamangava vem para polinizar a flor não tem mais pólen. Ele me disse que a produção dele caiu muito. Ele colhia por semana entre 9 a 15 caixas de maracujá e ele agora está colhendo 2. Então, a produção caiu muito, né, de maracujá para ele. Então, Roberto, uma solução que eu deixo para você, né, já comentei com você também em sala de aula, né, quando ele me procurou, é o seguinte: eu posso te dar 3 sugestões e você pode até fazer as 3 de uma única vez. A primeira é você montar um canteiro de flores, tá? A 200 metros da sua plantação de maracujá. Faz uma plantação de floríferas, você pode colocar girassol, margaridas. Aqui no meu jardim, por exemplo, eu tenho bastante flor 11 horas, né? Que é uma florzinha bem legal, bem fácil de cultivar. E ela se propaga de uma maneira muito rápida, tem um crescimento com um vigor excelente. E ela é uma planta muito herbácea, muito suculenta. Então as abelhas aripuá vêm bastante, a abelha aripuá para cá. E automaticamente, ao pegar o pólen dessas flores, elas também polinizam um pé de pitanga que eu tenho aqui na minha casa. Então, uma dica para você é plantar essas floríferas, né? Um pouco distante do maracujazeiro, que é uns 200 metros. Coloca lá girassol, margarida, outro tipo de florífera que tem um desenvolvimento legal. E aí as abelhas vão acabar esquecendo o seu maracujazeiro e vão para essas floríferas aí. Lembrando que a gente mora na Paraíba e é uma região muito quente. E inclusive nessa época do ano, que é uma época de estiagem, né, as abelhas sofrem com a falta de flor, né? Não é toda planta que vai estar florindo nessa época do ano. Então, uma das técnicas que muitos apicultores fazem é alimentar as abelhas no período de estiagem, né? Eles fazem uma pasta, eu não sei te dizer como essa pasta é feita, eu não tenho conhecimento ainda, ou quanto custa, mas você der uma pesquisada no Google, facinho você acha, né? Como alimentar as abelhas no período de estiagem. Já teve até reportagem no Globo Rural mostrando que muitos apicultores fazem isso para que as abelhas não fiquem atacando a ração de outros animais, né? Então eles alimentam as abelhas com uma pasta no período que realmente não tem grande quantidade de flores. É o que você também pode estar fazendo, sempre colocando uma distância considerável dos seus pés de maracujá, tá? E a terceira alternativa é você tentar procurar a colmeia, né?
no local, na região, e retirar a colmeia, colocar no lugar distante, né? Eu não aconselho você a utilizar nenhum tipo de defensivo agrícola, inseticida, ou destruir a colmeia das abelhas, porque é o seguinte, as abelhas têm um grande papel fundamental na manutenção do meio ambiente, né? Elas são seres polinizadores e sem as abelhas é impossível que haja frutos, né? As abelhas fazem um trabalho excelente de polinizar as flores, levar o pólen de uma flor para outra. É o trabalho mais perfeito que Deus pode ter criado, tá? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Você tem essas três alternativas: plantar canteiro de flores a 200 metros, fazer essa pasta para alimentar as abelhas nesse período de estiagem, até porque eu tenho certeza que quando o período de chuvas começar na nossa região, né, vai se abrir muitas flores, as flores do campo vão começar a desabrochar e elas com certeza vão acabar esquecendo os seus pés de maracujá, tá ok? A próxima pergunta é da Elisete Hernandes. Obrigado, Elisete, por acompanhar o vídeo aqui no canal. Um grande abraço para você. Ela me diz o seguinte: Takamine, adquiri algumas espécies de orquídea, né, numa feira e elas vieram com algumas nomenclaturas. O que isso significa? As nomenclaturas são BLC, SL e LC. O que isso significa? Para esclarecer, né, Elisete, o seguinte, essas nomenclaturas indicam que são cruzamentos entre híbridos, tá? O BLC, por exemplo, né, é um cruzamento entre Brassavola, Lélia e Catleya, né? São três espécies diferentes de orquídeas em que é feito um cruzamento entre elas e aí a gente chega a uma orquídea totalmente diferente, conhecida como um híbrido. Essa aqui, por exemplo, né, ela é um híbrido, tá? Ela é um híbrido, mas eu não sei que espécie de orquídea é essa, porque eu adquiri essa planta aqui numa feira, tá? E quando eu comprei não tinha identificação na planta. Tinha só lá uma plaquinha com o nome Catleya. Pronto. Mas muita gente não coloca a real identificação. Eu já conversei com alguns amigos orquidófilos e eles me falam que é um híbrido, tá? Então eu não sei realmente a nomenclatura dessa planta. Tem até um vídeo no canal aqui um pouco atrás em que eu comprei uma planta recentemente, tá? E na Florá, e ela tinha a inicial LC. O que significa LC? Foi um cruzamento, né, de Lélia com Catleya, tá? Então ela também é um híbrido, tá? LC Remo Prada Chrome. Se eu não me engano, o nome da orquídea é essa aí, LC Remo Prada Chrome. Tá? De uma maneira bem simples para te explicar e para explicar a outras pessoas também, né? Se eu fosse falar de nomenclaturas aqui, eu poderia passar um vídeo inteiro só falando sobre a questão de cruzamentos e como falar o nome correto das orquídeas, até porque nem eu mesmo sei tão correto falar o nome delas, né? Só sei que a maioria é em latim, para não ter confusão. Mas no geral é isso, tá? Essa sigla que vem indica que a orquídea é um híbrido, até porque existem mais de 35 mil espécies de orquídeas, tá? Existe assim, em média, de gêneros, né? Uns 1.800. Cada gênero, né, possui centenas de espécies, que dá um total de entre 35 mil, tá? Fora a grande quantidade de híbridos. São plantas que são feitas pela mão humana, né? Como é que poderia dizer? Na natureza, isso raramente é uma chance em 1 milhão de acontecer uma hibridação natural. Mas aí o ser humano faz um cruzamento entre duas espécies, como por exemplo uma Lélia e uma Catleya, e aí dá-se um resultado de um híbrido, e aí ele pega esse híbrido com outro híbrido e vão fazendo mais cruzamentos até chegar numa flor em que seja de agrado, de grande porte, uma flor bonita, né, vistosa. E aí eles começam a fazer a propagação daquela planta, fazer clones daquela planta para poder tá comercializando no mercado, tá? Mas resumidamente são isso, são híbridos. Eu tenho aqui uma colinha para te ajudar. O B, né, que é de Brassavola, ou você lê Brasso. O L é de Lélia, o C é de Catleya. O S é de Sofronites, tá? Vamos à terceira pergunta, né? Essa aqui é do Everaldo, tá? Se bem que não é só o Everaldo que fez essa pergunta. Tem um vídeo aqui no canal chamado Chá que faz florir.
Gente, é tanto comentário igual, eu acho que esse vídeo tem em média uns 300 a 400 comentários. E desses 300 a 400 comentários, eu posso dizer a você com toda certeza que 150 é o mesmo comentário, a mesma dúvida, a mesma pergunta. Inclusive eu já até fiz vídeo explicando, né, me explicando melhor essa questão, tirando essa dúvida, mas só para encerrar de chave de ouro agora, eu vou te explicar. A pergunta dele é o seguinte, né? Deixa eu ler aqui a pergunta. Vi seu vídeo sobre o chá que faz florir. O açúcar não vai atrair formiga para as plantas? Quero mandar um grande abraço para você. A gente falar o seguinte, né? Para todo mundo que tem essa dúvida aqui no vídeo, né? Quem quiser ver esse vídeo, dá uma procurada aqui no canal que você vai gostar bastante. Pessoal, quando eu fiz o chá, né? Eu peguei a erva mate, fiz o chá. Quando desliguei o chá, esperei esfriar. Notem que assim que eu desligo, que o chá esfria, né? Eu pego um borrifador e coloco o chá dentro do borrifador. Assim que o chá esfria, eu coloco dentro do borrifador e fecho. E separo, tá ok? Com o que sobrou na panela, eu coloco no liquidificador. Com o que sobrou, eu coloco dentro do liquidificador. Aí eu coloco o limão, eu coloco o açúcar, eu coloco o gelo. Trituro tudo e tomo. Nas orquídeas, eu peguei o borrifador. Não, nas orquídeas não, perdão. Nas rosas do deserto, eu peguei o borrifador e borrifei. Notem a diferença. O chá ficou pronto, eu coloquei no borrifador e separei. Com o que sobrou, aí eu fiz uma outra receita para a gente tomar. O que eu coloquei no borrifador, o chá é puro, ele não tem açúcar, ele não tem limão, ele não tem gelo. É apenas o chá concentrado que eu vou aplicar nas plantas, porque o chá mate ele é rico em potássio, que também é um elemento que ajuda na questão da floração da planta, tá? Então eu espero ter respondido a pergunta e que não restem mais dúvidas sobre o açúcar e o limão no chá para colocar nas plantas, porque eu não coloco nem limão e nem açúcar nas plantas, ok? Uma outra pergunta aqui, essa é da Nelice. Não é nem uma pergunta, ela botou: Obrigado, Takamine, pelas dicas de poda na minha parreira. Graças a você, a quantidade e o tamanho dos cachos aumentou bastante. Isso me deixa muito feliz. Eu é que agradeço você, Nelice, por ter confiado. A Nelice, ela mora em Caporã, tá? Próxima à casa da minha mãe. Ela é inscrita aqui do canal. E ela disse que estava com a videira dela, né? A parreira dela estava colocando poucos cachos, estava colocando já uma parreira um pouco antiga, tem uns 4, 5 anos, mas que colocava poucos cachos, não era uma parreira tão vistosa, né? E ela perguntou o que é que ela estava fazendo de errado. Mas de imediato que eu indiquei ela fazer podas corretas e nas épocas corretas, né? Não é qualquer época do ano que você vai lá e faz uma poda na parreira e tá tudo resolvido não, tá? Então eu expliquei para ela a questão de poda, expliquei para ela a questão de adubação, também a questão de cuidar dessas gosminhas que estavam aparecendo na parreira dela. E ela postou esse comentário, eu que agradeço, né, Alice? Isso é muito gratificante, as pessoas agradecerem, né, dessa forma, e ver que eu consegui ajudar. Então, para mim, eu só tenho minha maior felicidade é isso, né? É ver que tá dando certo, que vocês estão gostando das dicas. Então, ela colocou aqui que a quantidade de caixas e o tamanho dos caixas também aumentou bastante. Vamos para a outra pergunta. Essa aqui é do Cleiton Araújo. Boa noite para você, Cleiton. Obrigado por acompanhar os vídeos aqui do canal. Ele colocou assim: Takamine, posso usar o churume da composteira nas orquídeas? Pode e deve, tá? Eu não gosto desse termo churume, tá? Porque se a gente está compostando e é uma composteira orgânica, né? Aquele caldo ali, eu não gosto de chamar ele de churume. Tem gente que chama de churume orgânico, mas tudo bem. Eu já usei nas minhas orquídeas durante um bom tempo, quando eu morava na casa da minha mãe, e o resultado é fantástico. As orquídeas reagiram de uma maneira surpreendente. Hoje eu não utilizo, não porque eu não quero, tá? Hoje eu não utilizo porque eu realmente não tenho mais composteira aqui na minha casa, né? Porque assim, quando eu morava com a minha mãe, eu fiz uma composteira lá porque as minhas orquídeas ficavam lá. Quando eu me mudei para cá, para Alhandra, eu não fiz uma composteira para mim.
permaneci deixando a composteira lá e hoje ela está desativada e a mãe nem usa mais a composteira. Mas o resultado é fantástico. Aquele caldo, lembrando que esse caldo que é o chorume, né, orgânico, ele não pode ter mau cheiro, de jeito nenhum. Se ele tiver mau cheiro, alguma coisa está dando de errado ali. Mas se você vê, né, naquele caldo vai estar uma grande quantidade de nutrientes, de micro e macronutrientes que vão nutrir a planta e ele pode ser utilizado como adubo foliar, né, desde que você faça uma diluição, porque ele vai estar concentrado. Então faz uma diluição entre 10 partes de água para uma parte de chorume. Quando eu fazia nas minhas orquídeas, né, eu não seguia bem essa regra não. Eu pegava o chorume, colocava 2 partes de água, não, 3 partes de água para uma parte de chorume. E borrifava o substrato, borrifava as folhas das orquídeas. Eu não tinha problemas com fungo. O bulbo das orquídeas desenvolvia de uma maneira espetacular. Eu tive orquídeas que em um ano os bulbos chegaram a quase 1 metro de tamanho, as denfal chegavam a quase 1 metro. Até tem vídeo antigo no canal, acho que o meu primeiro e meu segundo vídeo, por aí vocês podem ver o tamanho das minhas denfal e floração como eram. Eu utilizava nesses vídeos aí, nesses primeiros vídeos aqui do canal, eu estava utilizando o chorume orgânico como adubação nas orquídeas, tá? Então pode utilizar sem medo nenhum, é tranquilo, você não vai danificar a raiz, não vai queimar a planta, não vai danificar as folhas. E eu aconselho até, se você tem essa composteira na sua casa, você abolir o uso de osmocote. Eu não sou muito fã de adubos químicos, tá? Apesar de já ter usado bastante, muito, muito, muito mesmo, mas hoje eu meio que eu faço uma abolição a isso, porque isso acaba meio que, como é que eu poderia dizer, viciando a planta, se torna uma droga para a planta, tá? Mas fica a critério de cada um. Tem gente que utiliza adubo químico nas orquídeas e é uma maravilha. Acho que as dosagens corretas, o tipo de adubo que você utiliza, acho que tudo com moderação vale, né? Mas se você tem o seu chorume orgânico, cara, pode utilizar de uma maneira que você vai se surpreender, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que me ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, então o que você está esperando? Se inscreve aqui embaixo e clica no sininho, que são para ativar as notificações, e assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu sou Ivanildo Takamine. Tchau, valeu!